Hoje eu quero mostrar para vocês um vídeo do Thiago Fonseca, gente, lá onde ele fala sobre um método infalível para ficar rico em 7 dias. Eu não sei se isso é verdade, mas vamos dar uma olhada para ver como é que tá, né? Pra gente entender. Vamos ver, porque eu acho que talvez em 7 dias você não fique rico, mas talvez acho que aí seja uma grande chamada de atenção pra gente entender, porque ele deve falar bastante coisa pra gente. Enfim, gente, vamos lá, vamos dar início aqui, beleza? Certo? E eu vou te falar exatamente o que você precisa fazer para ficar rico em uma semana. Ou seja, qualquer pessoa consegue ficar rica em 7 dias se fizer exatamente o que eu vou falar nesse vídeo. Então presta atenção, porque independente da sua classe social, independente de onde você mora, independente da sua cor, independente da sua profissão, se você escutar exatamente tudo que eu tô falando e aplicar, pode ter certeza absoluta que você vai conseguir ficar rico em uma semana sem gastar nenhum centavo. Tá duvidando? Então assiste o vídeo inteiro, porque tem muita gente que assiste o vídeo, assiste 2 minutos do vídeo, sai e começa a falar um monte de porcaria nos comentários. Então assiste tudo pra depois dar a sua opinião. E se você assistir tudo, eu tenho certeza absoluta que vai fazer muita diferença. Demorou? Então vamos lá. Existe uma coisa, eu não sabia que existia esse negócio, mas existe uma coisa que se chama balança invisível do sucesso. Eu vi esse termo há uns tempos atrás, eu nunca mais esqueci. Por quê? Porque como que funciona essa questão da balança invisível do sucesso? O seu dinheiro sempre vai se igualar ao seu conhecimento. Sempre. Todos os casos. Por isso que você vê que tem gente que ganha 50 milhões na Mega Sena e dá 5 anos a pessoa perdeu tudo e tá 50 milhões negativo. Por quê? Porque esse cara tinha 50 milhões, mas o conhecimento dele tava aqui embaixo. Ou seja... Tem muita gente aí que deve estar pensando, poxa, mas o meu nível de conhecimento, nossa, deve estar feio na fita, hein? Realmente talvez seja isso, mas eu acho que aqui ele tá falando um pouco sobre inteligência financeira, né, gente? Não é sobre inteligência de várias coisas, né, de várias coisas do mundo, né? Porque tem muita gente que é inteligente, mas eu quero aqui colocar mais sobre inteligência financeira mesmo, sobre isso. Ou seja, a grana dessa pessoa se igualou ao conhecimento e foi a zero. Agora, se você tiver o conhecimento necessário e você não tiver grana, a sua grana vai se igualar ao seu conhecimento. Se o Bill Gates perder toda a fortuna dele, você pode ter certeza absoluta que ele consegue construir tudo de novo. Por quê? Porque o Bill Gates, sem dinheiro, ele é um bilionário sem dinheiro, porque ele já pensa como um bilionário. E quando você vai entendendo e convivendo com as pessoas ricas, você começa a estudar sobre educação financeira e tudo mais, você percebe que ser rico não é ter milhões na conta. Ser rico é a maneira como você pensa. Então, hoje, você pode ser um rico sem dinheiro. E se você se tornar um rico sem dinheiro, é uma questão de tempo você ter a fortuna que você merece. Presta atenção no que eu vou falar, porque isso vai fazer todo sentido. Da mesma maneira que... Ah, tá. Agora ele explicou direitinho, né? Ser rico sem dinheiro. Alguma coisa, né? Fique rico sem dinheiro em 7 dias. Beleza, agora eu entendi, né? Tá todo explicado. Quem ganha na Mega Sena é um pobre com muita grana na conta, você hoje pode se tornar mais novo rico sem dinheiro. Um pobre com grana na conta sempre vai ser pobre. Por quê? Porque a grana dele vai virar zero. Mas um rico sem dinheiro é só uma questão de tempo esse rico ser um rico com muita grana na conta. Então vamos lá, que eu vou te falar algumas coisas que se você mudar a sua maneira de pensar, você pode se tornar um rico. Lembra que o Thiago manja muito sobre isso, né, gente? Eu não vou... E nesse vídeo aqui eu não tô aqui pra ficar menosprezando o cara. O cara tem um trabalho excelente, eu aprendo muita coisa com ele, entendeu? Só que a gente tem que entender que ele é um cara que já tá aí muito tempo, sabe chamar atenção pra caramba e tem o que tem porque mereceu, porque trabalhou muito pra isso. Rico agora. E você ter os milhões que você merece na sua conta vai ser uma questão de tempo. O que as pessoas não sabem é que os ricos, eles pensam de uma maneira e o pobre pensa de outra. E se você é pobre, é bem provável que você não pensa como um rico e nem sabe como um rico pensa. E se você começasse a pensar como um rico, é bem provável que você teria muita grana na conta se você mudasse só algumas formas e algumas maneiras como você tá pensando ultimamente. Então, por exemplo, uma coisa que todo pobre pensa é que o dinheiro é a raiz de todos os males. Isso é a maior mentira do mundo. O dinheiro não é a raiz de todos os males. A falta do dinheiro que é a raiz de todos os males. E por que a gente ouve falar desde que o mundo é mundo que o dinheiro é a raiz de todos os males? Porque é muito natural as pessoas encontrarem problema, encontrar uma
uma desculpa para aquilo que elas não conseguem ter. Então as pessoas lutam, tentam e não conseguem ter dinheiro e elas começam a encontrar argumentos para provar que aquilo é ruim. Então você pode ver, tem uma mulher maravilhosa, essa pessoa é linda, você pode ver que a mulher passa, aí outra mulher olha e fala, nossa, meu Deus, que cabelo ridículo. Por quê? Porque a mulher quer encontrar um defeito onde não tem, mas ela sempre encontra. E é isso que as pessoas costumam fazer com o dinheiro. Por quê? Porque o dinheiro é algo tão bom, mas elas não conseguem ter acesso a ele, então a única coisa que elas podem fazer é se convencer que ele é ruim. E aí que nasceu esses pensamentos que o dinheiro é a raiz de todos os males, que o dinheiro é ruim, que se você tem dinheiro você não pode ter uma família, que quem tem dinheiro é arrogante e tudo mais, e começam a criar vários conceitos em volta do dinheiro que são mentirosos. Então se você pensa que o dinheiro é a raiz de todos os males, já muda esse pensamento. Gente, tem gente que fala assim, o dinheiro não traz felicidade. Tem uma piadinha que fala, né, se você não traz felicidade, pega e dá tudo ele pra mim, vai ser feliz, né? Gente, tem que tomar cuidado aí, gente, porque querendo ou não, né, a gente sempre vai precisar dele. Pra tudo, pra qualquer coisa, tudo envolve dinheiro. Tudo vai envolver algum gasto neste planeta. Tudo você vai ter que dar o dinheiro. Só que o dinheiro, basicamente, que ele não vale nada, né? Ele não vale nada, não vale nada. O dinheiro é somente para comprar coisas, ou seja, você precisa comprar coisas. Mas depende do que você compra, porque acho que a mentalidade pobre sempre compra coisas que vão passar, coisas que vai se deteriorar ali, vai se perder. Ele não compra bens porque vão ser... lembrei, aquele negócio de ativos e passivos, né? O pobre gosta de comprar muito passivo e o rico gosta de comprar muito ativo, né? Mas logicamente que conforme você vai crescendo nos seus ativos vão conseguindo pagar e você vai tendo valor maior para você comprar os passivos, né? Bom, não é aula de ativo e passivo aqui, gente, vamos falar sobre isso, mas vamos lá. Porque um rico nunca vai pensar assim. Outra coisa é que normalmente as pessoas que não têm dinheiro, elas tendem a pensar que tudo é sorte e nada nessa vida vem através da sorte. A sorte é o encontro da preparação com a oportunidade. Então, por exemplo, se você fosse chamado hoje para ser o presidente do Google e você vai ganhar um salário de $100 mil por mês. Fala, caraca, Thiago, $100 mil por mês? Exatamente, mano, $100 mil por mês. Se você fosse chamado hoje para ser o presidente do Google, você acha que você conseguiria? Primeiro, você fala inglês fluente. Segundo, você entende de economia, você entende de mercado, você entende de tecnologia, você entende de tendências, você entende desse universo, você entende desse novo mercado que está se criando agora a respeito de aplicativos e tudo mais. E, é um universo de coisas que você precisaria entender. Você sabe sobre isso? Então, se... Presidente do Brasil tá fácil, hein? Dá pra você saber de nada, é só você saber administrar. Ser presidente do Brasil não precisa disso, né? Hoje te chamassem pra ser vice-presidente do Google, é bem provável que você não poderia ser, e eu também não. A gente tem que fazer alguma coisa, gente. Pelo menos pra ser presidente do Brasil tem que ter pelo menos alguma formação, né? Tem que saber, porque é engraçado, né? Quando vai se tornar empresa, quando vai falar de empresa, tem que ter formação. Pra ser presidente do Brasil não precisa de nenhuma formação, né? Não precisa ser formado em nada. Não, é só você saber ler, escrever e já tá pronto. Nossa, por isso que nosso país tá dessa situação aqui. Apesar que tem gente também que querendo ou não, desvia algumas coisas, mesmo sendo inteligente, usa a inteligência pro mal, né? Mas querendo ou não, tem que ter uma formação, né, gente? Você tem que ser pelo menos inteligente em alguma coisa, né? Me chamassem para ser o vice-presidente do Google, é claro que eu não poderia ser. Então isso não é sorte, não existe sorte. A sorte é o encontro da preparação com a oportunidade. Então se esse cara que foi promovido, se essa pessoa que teve essa coisa muito boa conseguiu isso, não é sorte. Quer dizer que essa pessoa estava preparada para isso. E as boas oportunidades procuram aqueles que estão preparados para ela. Então, se as oportunidades não caem no teu colo, é porque você não está preparado para elas. Então, não é sorte, é preparação. E esse é um grande defeito das pessoas que não têm dinheiro, é pensar que tudo é sorte. E tem uma frase que eu ouvi que eu nunca mais esqueci, eu esqueci o nome desse cara que falou isso. Ele falou o seguinte: sorte é a desculpa que vagabundo dá para aquilo que ele não quer fazer. Então, não existe sorte, mano. Uma pessoa que tem dinheiro, os ricos de verdade, eles não contam com a sorte. Eles sabem que nesse mundo dos negócios e da grana, existe uma coisa chamada meritocracia. Eles entendem que o plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória. Então, se você plantar, você vai colher. Se você nunca plantar, você nunca vai colher. E o grande problema do pobre é que ele planta milho e quer colher arroz. Mas o rico, ele sabe que se ele plantar um milhozinho, vai nascer 1 milhão. Mas não tem como você plantar arroz e nascer um super milho. Não tem como nascer 1 milhão.
milhão. Então entenda que nesse mundo não existe sorte, é a meritocracia. Essa é a regra de vida, né, gente? Eu sempre aprendi com meu pai falava assim: William, se você plantar limão, você vai colher limão, tá certo? Se você plantar chuchu, você vai colher chuchu. Então, essa é a lei quando você tá empreendendo. Se você fizer coisas boas, se você tratar direitinho sua empresa, se você crescer certinho, as coisas vão, uma hora, chegar do seu lado de forma certa. Então, seja organizado. Muitas vezes na minha vida, eu sempre tentei lidar da melhor maneira possível. Porém, teve momentos que não foi fácil. Tinha gente que falava pra mim sonegar imposto, tinha gente que falava que não ia ajudar direito, enfim, um monte de coisa que acontece na vida da gente, né? Mas enfim, continuei seguindo e sempre tentei levar da melhor maneira possível. Só que isso aqui é muito verdade. Você tem que estar preparado para receber as melhores oportunidades. Quando ela cair no seu colo, você tá preparado para isso. Teve uma vez que eu fiz uma venda grandiosa, sabe? Grandiosa pra mim, né, naquele tempo. O cara ia pedir mais ou menos aí uns 24 mil reais por mês, aí ia cair numa conta minha. Na verdade, não, eram 24 mil peças e iria dar um faturamento bem legal. Enfim, só que como eu não tava preparado, né, a oportunidade caiu, mas eu não tava preparado para aquilo. Eu não tinha estrutura para aquilo. Resumindo, eu gastei até dinheiro lá, achando que eu ia ganhar milhões, mas quando foi ver, eu não ganhei quase nada, né? Na verdade, eu nem cheguei a fazer, né? Eu gastei e nem cheguei a fazer pedido com ele, tive um maior trampo, acabei quebrando, enfim. Precisa merecer, você precisa estar preparado para as oportunidades que vem. Outra coisa é que o pobre, ele acredita na educação tradicional. Ele pensa, pô, eu preciso fazer uma faculdade, eu preciso estudar, eu preciso fazer isso e aí eu vou ficar rico. O pobre, ele acredita na educação tradicional e essa educação tradicional vai fazer ele ficar rico. O rico, ele não acredita nisso. O rico, ele pensa que para ele ficar rico, ele precisa de um conhecimento específico. Eu quero contar até um exemplo de um amigo meu que ele se chama Eduardo. Esse cara, ele tinha um grande sonho de ter uma empresa de confecção e ser dono de uma grande marca. O que ele falou? Ele falou, pô, eu preciso entender esse mercado, eu não preciso de uma faculdade, eu não vou me formar em moda, eu preciso entender como que funciona isso. E o que ele fez? Ele entrou na profissão mais baixa de todas de uma fábrica, de uma confecção. E ele começou nesse setor da empresa. E ele passou por todos os setores da empresa até ele entender todos os processos. Depois que ele entendeu tudo que formava uma grande confecção, foi aí que um dono de uma grande indústria têxtil chamou ele para ser sócio. E o Eduardo hoje, ele tem uma das maiores marcas de roupa do Brasil. Só que presta atenção, ele passou por todo o processo, né, gente? Todo o processo de entendimento. Ele entendeu somente de uma coisa. Quando você quer fazer alguma coisa, eu entendo, na minha opinião, certo? Eu entendo que se você quer crescer com alguma coisa, não precisa você saber de tudo no mundo. É só você entender daquela coisa, começar a melhorar aquela coisa que você está entendendo. Que nem no caso, o cara, ele começou aprendendo lá como que era todo o processo de produção dentro de uma empresa e depois ele foi montar a dele. Só pra isso daí demorou tempo, demorou muito planejamento. Ninguém fala os perrengues que ele passou aí, né, querendo montar a empresa dele. O Thiago acho que não vai falar aqui não, cara. Não vai falar os perrengues que passou, né, de muitas vezes ser difícil, mas querendo ou não, se você entender sobre isso, você não fica lá na cabeça do cara que é ser, não, é de empregado, que é mais tranquilo ficar aí, tudo tem seu lado bom e seu lado ruim. Fabricando mais de 120 mil peças por mês, porque ele pensou que ele não precisava ir numa faculdade, mas ele precisava de um conhecimento específico, qual entender sobre confecção. E o rico entende isso. Ele precisa entender sobre algo específico que poucas pessoas sabem. Em terra de cego, quem tem olho é rei. E se ele tem olhos, ele domina. E uma coisa que é bem corriqueira do pobre é que o pobre, ele pensa que isso não é pra ele. Então pensa aí, você vai descobrir agora se você pensa como pobre ou se você pensa como rico. Você acha que você pode ganhar 1 milhão de reais até o final do ano? Um rico acredita que ele pode. Um pobre acha que não. Então se você não acha... E você, o que você diz disso daí? Acha que você consegue? Ai não, eu não consigo. Mas por que você não consegue? Essa tem que ser a pergunta. Por que eu não consigo? Qual o motivo? É só eu pensar. Porque no final, tudo é número. No final é isso daí. Se você ganha, sei lá, 3 mil no trabalho no final do mês, o que eu faço pra até o final do ano conseguir? Porque se você fizer 3 mil vezes 12, vai dar 12, 24, 6, 36, 36 mil. Não, 36 mil, você ganha 3 mil? Acho que é esse, eu tô bom de conta. Deixa eu ver. 36, 12 vezes 3. 36 mil, tô certo, mano. Tô certo na conta. Então 36 mil no final do ano. Você sabe que isso daí não vai bater 1 milhão no final do ano. Então o que você precisa fazer para que esse valor vá mudar no final do ano e você conseguir 1 milhão? Só que agora você não consegue. Mas o que eu preciso fazer para chegar no 1 milhão? Acha que você pode ganhar 1 milhão de reais até o final do ano, você pensa como pobre. E mesmo não tendo dinheiro, se você acredita que você consegue ganhar 1 milhão de reais até o final do ano, você pensa como rico. E ser rico... A pergunta geralmente é, o que eu preciso fazer? Ou como... Começa com como, né? Pablo Marçal fala, começa com como. Como eu posso fazer 1 milhão até o final do ano? Hein?
como fazer? Eis a questão. Só que como fazer, você precisa aprender e depois colocar em prática, senão você não vai conseguir. Como eu disse no começo desse vídeo, não é uma questão de quanto você tem na conta, como você pensa. A primeira coisa, o rico, ele acredita que é possível, e ele nunca desiste. Então, se você falar, você acredita que você pode ganhar R$1 milhão? Acredito. Você acha que você pode ser um bilionário? Eu acredito. Por quê? Porque os caras que pensam que podem chegar são os que de fato chegam. E aqueles que acreditam que não podem chegar, esses não chegam. Sabe por quê? Porque nos dois casos, esses dois caras estão certos. Se você pensar que você pode chegar e que você pode ser um milionário, você vai ser. E se você acreditar que você não pode ser, você também tá certo. Você não vai ser. Você pode se tornar tudo aquilo que você acreditar que você pode ser. Pobre, ele tem... E que você tem que tomar cuidado, gente, porque tem muita gente que pensa, mas não é, certo? Tem uns aí, um pessoalzinho aí, que às vezes fala assim, que vai lá, começa a comprar as coisas e acha que é o cara mais milionário do mundo, e pode sair comprando tudo que quer. Não, durante todo o processo existe muito trabalho. Muitas vezes você vai ter que poupar muita coisa, não é tão simples assim, poxa, eu vou pensar, somente pensar não adianta. É necessário a gente entender que na hora da ação, aí que o bicho pega, aí que a gente sabe, quer saber quem que vai realmente assumir a frente mesmo de verdade, porque é muitas vezes, muitas horas sentado numa cadeira, é muitas vezes você tendo que cuidar de pessoas, de processo, de pessoas que estão ali trabalhando, e às vezes você tem que delegar coisas, porque delegar é difícil, às vezes você pega um cara lá que não é profissional, que não vai te ajudar, né? Não é só pensar, e eu tenho que entender que futuramente eu vou ter que, pôr a mão na massa também, porque você tem que trabalhar. Porque o cara você acha que você vai ganhar sentado, parece ser simples, né? 7 dias, beleza, mudei minha mentalidade, mas não, muito diferente. Depois na hora da prática que você vê o bicho pegar. Tende sempre a deixar tudo pra amanhã. O rico não. O rico é sempre pra agora, é sempre pra hoje. Então, qual que é o dia pra eu começar a ler um livro? Qual que é o dia pra eu começar a estudar? Qual que é o dia pra eu começar a acreditar e investir no meu negócio? É agora, não é amanhã, não é depois. E pra gente poder finalizar, não adianta só eu falar sobre metáforas, eu sei, né? A gente tá falando sobre essa questão de ser rico, sobre conceito, sobre a gente mudar a nossa mentalidade, mas eu não gosto simplesmente de levantar a poeira e não dar nenhuma solução. Eu quero te ajudar a começar a pensar como rico, a mudar a sua mente. Se você ler um desses 3 livros que eu vou te falar agora, você pode ter certeza absoluta que você vai conseguir mudar a sua mentalidade e começar a pensar como um rico em uma semana. E antes de eu te falar quais são esses 3 livros super tops que eu tenho pra poder te indicar, tem uma coisa que é muito top, que é o quê? Muita gente também não sabe como ganhar dinheiro, esse é um grande problema. Por exemplo, muita gente procura como ser youtuber, como ser isso, como ser aquilo, e muita gente desconhece o poder do Facebook. Eles não sabem quanta grana é possível ganhar. No Facebook é possível você ganhar muito dinheiro. Só que também dá trabalho, tá? Por quê? Por que você ganha muito dinheiro dentro do Facebook? Porque lá você alcança pessoas, tá? Alcançar pessoas dentro do Facebook, você alcança dinheiro também. Mas só que você tem aquele negócio chamado convencimento, né? Tem as barreiras de entrada. Se você não souber trabalhar as barreiras de entrada pra pessoa vir e comprar com você, fica muito difícil. Mas assim, ainda assim dá pra você vender muito bem lá no Facebook. Pra você ter uma ideia, eu ganhei mais de R$10 mil em 13 dias usando o Facebook sem gastar nenhum centavo. Eu gravei um vídeo aqui no meu canal, inclusive faz o que? Uns 7 dias atrás, explicando exatamente como que você pode fazer esse mesmo processo. Funciona pra qualquer pessoa. Então, a gente tem que mudar nossa mentalidade, mas a gente precisa também encontrar maneiras de ganhar dinheiro, entendeu? Então, eu não queria deixar esse vídeo vago. Então, eu coloquei o link aqui na descrição. Se você quiser assistir o vídeo e entender um pouco mais sobre isso, tá aí. Então, beleza, gente. Se quiser ir lá, dá uma olhada. Mas eu acho que esse vídeo é antigo. Eu não sei se vai estar tão atualizado, né, gente? Vai lá no YouTube do Thiago Fonseca lá, dá uma olhada. Quais são esses 3 livros que eu tenho pra te indicar? O primeiro livro que eu acho que é muito poderoso, eu já falei aqui no canal, é o Quem Pensa Enriquece. Esse livro, ele começa a te confrontar, ele começa a mostrar pra você que você tem que sair da caixa, começar a pensar diferente. O título do livro resume tudo isso. Quem Pensa Enriquece. Tem muitas coisas muito top nesse livro. Outro livro é o Pai Rico, Pai Pobre. Esse livro ele faz um comparativo de como pensam os ricos e de como pensam os pobres. Então, muita coisa que eu falei. A primeira coisa, quem pensa enriquece. Então vai trabalhar com pensamento, tá bom, gente? Meios de você pensar. Pai Rico, Pai Pobre vai tratar basicamente com um testemunho falando de pessoas, esqueci o nome lá do japonês lá que fez esse livro, mas vai falar sobre isso, né? Basicamente contar a história. Aqui eu tirei desse livro Pai Rico, Pai Pobre, e o outro livro é Os Segredos da Mente Milionária. Ele começa a fazer você entender como funciona esse mundo financeiro e o jogo do dinheiro. Realmente tem um grande jogo do dinheiro. Lembrando que tem esse daqui também, gente, ó, vou falar pra você, psicologia financeira. Muito bom de você aprender, tá bom? Pra você entender, tá bom? Lembrando que, ó, gente, seguinte, os links do Thiago eu acho que vai estar lá no... Deixa eu ver aqui
você tá no dele aqui, gente. Deixa eu ver. Não tá aqui mais, tá vendo? Não tá mais aqui pra você estar pegando. Vai lá na Amazon lá e acha. Esse aqui que eu tô mostrando pra você, que é a Psicologia Financeira, tá aqui no link da descrição. Vou tá colocando pra você, beleza, gente? Se você quiser estar adquirindo, entra aqui pelo link também. O Thiago Fonseca não deixou aqui, eu não sei porque ele tirou, né, os links pra tá. Geralmente são links da Amazon. E com isso também você tem lucro também. É uma ótima oportunidade pra você tá aí crescendo como afiliado, beleza, gente? Vamos ver se a gente consegue terminar. Esses 3 livros eu tenho certeza absoluta que vão mudar a tua forma de pensar. Então é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu acho que acabou aí. Gente, enfim, como que eu fecho a minha opinião aqui com relação a isso? Lembrando que aquilo que ele falou, ele não entregou até o final, que eu iria ficar rico. Na verdade, isso aqui não existe, ficar rico em 7 dias, não existe. Nunca vai existir se ficar rico em 7 dias. E o ficar rico vai depender muito da pessoa. Tem gente que fica aí com 50 mil, ela fala, tô rico. Mas na verdade, na minha opinião, aquele que fica rico é aquele que consegue trabalhar da maneira que quer, tendo a sua aposentadoria já e conseguindo estar em qualquer lugar muitas vezes. E tem gente que gosta, tem gente que para ele ficar rico é ter a sua própria empresa, muitos funcionários e ele faturando muito e a empresa dele continua. Mas o mais rico de todos é aquele que sabe trabalhar com todas as coisas, que sabe lidar com todas as... É a minha opinião, que entende que tanto trabalha a sua inteligência como a sua forma de saber lidar com o dinheiro, mesmo sendo ali não tendo dinheiro, mas sabendo lidar com a situação e com os problemas do dia a dia. Esse é o mais rico, beleza? Enfim, gente, que Deus abençoe a sua vida. Falou, tchau, tchau. Seja bem-vindo ao canal do Will. Se você gostou do conteúdo, deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo, gente. Falou, tchau, tchau.